Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso básico de Power BI. E nesta aula a gente vai começar a tratar da parte visual aqui do nosso dashboard e criar algumas funções DAX para alimentar esta parte visual, beleza? Então, bora lá. O que a gente vai fazer aqui na aula de hoje? Eu vou construir com vocês essa parte superior aqui dos cartões, tá? Do nosso dashboard, o filtro, estes dois gráficos aqui, tá? Então, eu vou construir esse primeiro gráfico de linha, este gráfico de barras e estes dois gráficos de baixo aqui, que são gráficos de rosca, e este aqui ficará para uma próxima aula juntamente com a transformação deste dashboard aqui da versão escura para esse dashboard aqui da versão clara, beleza? Então, bora lá, vou minimizar este dashboard aqui e a gente vai começar a construir ali nosso dashboard do zero, ó. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer aqui para começar? Primeiramente, a gente vai precisar construir algumas medidas DAX e, ao mesmo tempo, eu vou construindo com vocês a parte visual, ok? Mas antes, eu vou entrar em acordo com uma coisinha com vocês aqui. Normalmente, o que eu faço aqui? Eu construo a parte visual juntamente com a parte do DAX e depois, lá para o final, eu coloco a parte de fundo, né, que é o background aqui do meu dashboard, e em cima desse background eu vou ajustando os visuais e as cores. Como eu estou dando uma aula, tá? E para ser mais didático para vocês, eu vou adicionar o meu background primeiro e eu vou ajustando os gráficos em cima dele para ficar mais interessante para vocês. Mas na vida real, a última coisa que a gente faz é colocar a tela de fundo, até porque a gente não sabe ainda como que vai ser a tela de fundo, porque depende muito dos indicadores que você vai adicionar nessa tela de fundo. Tranquilo? Só para deixar esse acordo aqui feito com vocês no começo da aula. Então, bora lá. Eu vou adicionar a tela de fundo primeiramente com vocês. Então, é só vocês clicarem aqui em cima, tá? Vem aqui, ó, nesse formato, tá? Aqui esse pincel aqui de formato, beleza? Ó, tela de fundo, clica aqui, ó, procurar, só clicar aqui. Aí vem aqui, ó, fundo, beleza? Eu vou construir a versão escura com vocês desde o zero e depois eu vou mudar para a versão clara, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, fundo escuro, ó, abrir. Não vai aparecer nada aqui, tá? É normal acontecer isso. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui, ó, em transparência, ó, está 100%, você vai colocar em zero, ó. Colocou em zero, já vai aparecer. Só que aqui o fundo está estranho, né? Está maior do que realmente ele é. Então você vai vir aqui, ó, em ajuste, clica aqui em ajuste, ó. Tem duas opções que normalmente eu acabo utilizando, tá? Alongar, tá dando uma olhada, ó, já ficou certo, ou preencher. Você pode testar as duas, tá? Mas no dia a dia eu acabo utilizando essa do meio aqui, alongar, que eu acho que fica um pouquinho mais interessante, mas a diferença ali é bem pouca. Tranquilo? Então, ó, já adicionei a tela de fundo e agora a gente vai começar a construir aqui as medidas e os visuais em cima desta tela de fundo. Então, eu vou minimizar isso aqui, que eu não vou utilizar mais, e também vou minimizar isso aqui por enquanto, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a fazer aqui é desenvolver a parte das funções DAX, tranquilo? E basicamente vão ser três funções, porque são os três cartões que nós vamos utilizar aqui em cima. Então, a gente vai fazer uma medida DAX para o faturamento, uma para a quantidade vendida e uma para o ticket médio. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que você faria, tá? Para começar a fazer uma medida DAX, você poderia vir aqui, ó, em cima da sua tabela de vendas com o botão direito, nova medida e já criaria uma nova medida. Mas eu particularmente não gosto de fazer isso por um motivo muito simples, tá? Porque fica desorganizado. Senão você começa a criar várias medidas e vai ficar uma bagunça aqui dentro da tabela. Então, o que normalmente eu faço, tá? Eu crio uma tabela específica para adicionar medidas dentro dela. E é bem fácil de fazer isso, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui, ó, em página inicial, tá, ó, inserir dados, só clicar aqui, ó. Beleza? Ele vai abrir isso aqui. Aí vem aqui, ó, tabela, aqui você vai trocar o nome. Pode ser medidas, tá? Ó, medidas. E quando você clicar em carregar, você vai ver que aparecer outra tabela aqui do canto direito, ó. Carregar, dá uma olhadinha, ó, vai começar a carregar. E, ó, apareceu outra tabela ali chamada medidas, tá vendo? Só que essa tabela não tem nada dentro a não ser uma coluna vazia, tá? Que é a coluna um. Se eu vir aqui do lado esquerdo, ó, em modelo exibição de tabela e clicar aqui, ó, e clicar em medidas, ó, você vai ver que é uma tabela vazia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma medida dentro dela para começar e depois eu vou ocultar essa coluna porque eu não quero que ela fique aparecendo. Tranquilo? Ó, então eu vou vir aqui, ó, exibir relatório, voltar lá novamente e nós vamos criar a primeira medida DAX, tá? Que será a medida quantidade vendida. E eu vou montar ela primeiro porque ela é mais simples de ser criada e depois eu vou criando as outras com vocês, beleza?
Eu vou voltar aqui, ó, em modo de exibição de tabela, só para mostrar para vocês o que que eu quero fazer, ó. Vou vir aqui em vendas e basicamente eu quero pegar esta coluna de quantidade e somar todos os valores ali e obter um total. Então é basicamente isso que eu vou fazer, beleza? Vou voltar aqui, ó, em exibição de relatório, ó, em medidas, agora você vai clicar com o botão direito em cima da medida, ó, nova medida. Vai aparecer um campo aqui para você adicionar essa medida, ó. Aqui, caso o seu esteja menor ou maior do que o meu, tá? Simplesmente você vai segurar o Ctrl aí do teclado e ajustar com o scroll do mouse, tá? Tanto para maior para menor aqui. Então você pode deixar do jeito que você quer, ok? E a primeira coisa que a gente faz quando está criando uma medida DAX, tá? Que para quem não conhece, basicamente, tá? A grosso modo, não é bem isso, mas como seria uma linguagem de programação que você utiliza para executar cálculos matemáticos aqui dentro do Power BI. Para quem já trabalhou com Excel, seria a mesma coisa das funções do Excel. A diferença é que no Power BI o nome das funções estão todas em inglês, não tem tradução para o português, tá? Então você vai ter que se acostumar com isso, mas com a prática fica bem simples de você utilizar aqui, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome aqui, ó. Vou chamar de vendidas, né? Vendidas, ok? Coloquei uma abreviação aqui de quantidade, né? Vou dar um espaço e colocar igual. Eu dou esses espaços aqui, mas não é obrigatório você dar, tá? Eu dou por questão de organização mesmo. Ó, coloquei o espaço, dei outro espaço ali. E agora a gente vai chamar a função que faz a soma de uma coluna inteira, que é a função chamada sum, que é essa daqui, ó, sum, beleza? Agora você vai fazer o seguinte, chama a função e aperta Tab ou abre parênteses aí para você. Eu costumo utilizar o Tab porque é mais fácil, tá? Então clica aí no Tab, vai fazer isso daqui, ó. E agora aqui dentro ele vai pedir qual é a coluna que você quer somar. Basicamente funciona assim, ó. Sempre vai ter o nome da tabela primeiro e depois o nome da coluna entre conchetes aqui na frente, tá vendo, ó? Então, ó, vendas, quantidade. Eu poderia simplesmente clicar aqui em cima, ele já iria para lá, mas caso você não ache por algum motivo, simplesmente você pode continuar escrevendo, ó. Então, ó, vendas e depois ele vai fazendo um filtro até você encontrar o que você quer. Então, eu vou clicar aqui, ó, vendas, quantidade, ó, e vou fechar o parênteses aqui. Beleza? Ó, fechei parênteses. A partir do momento que eu der um Enter aqui, a medida já vai estar rodando. Ó. Vou dar um Enter. Beleza? Aqui mudou o nome, ó, e ela já está funcionando. Você pode clicar aqui fora, vai sair de lá de cima. Caso você queira modificar a sua medida, novamente, é simplesmente você vem em cima da medida, clica em cima dela, ela vai aparecer aqui e você pode modificá-la caso você tenha cometido algum erro. Beleza? Então vamos lá. Ó, cliquei aqui fora e eu vou simplesmente fazer o seguinte: eu quero saber qual é esse valor. Você pode simplesmente ou criar um cartão ou algum outro visual aqui para utilizar essa medida dentro, ou simplesmente você pode clicar aqui em cima, ó, e soltar aqui, ó. Beleza? Você já criou um cartão e agora a gente sabe que a quantidade vendida em todo o período de tempo que eu tenho aqui, né, foi de 9.937. Beleza? Então, ó, esse aqui já é um valor. Antes de continuar na parte de DAX, tá? Eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Vocês podem ficar um pouquinho bravo comigo, mas vocês vão entender o porquê que eu vou fazer isso, ó. Eu vou criar um cartão aqui, igualzinho essa daqui, ó. É aqui em cima, tá? Página inicial, ó, cartão, beleza? Ó, criou outro cartão ali, só que não tem nenhuma informação. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui na minha tabela de vendas, ó. Tá vendo quantidade aqui, ó? Eu vou clicar em cima e soltar aqui, ó. Olha só o que aconteceu. É exatamente o mesmo valor. Aí você vai me perguntar, ah, tá, por que que você criou uma medida DAX, que é muito mais trabalhoso, para chegar no mesmo valor, sendo que era só arrastar aqui para dentro? Agora, no início, isso aqui até que faz sentido, tá? Você pegar aqui e jogar aqui dentro. Só que depois você vai começar a criar um monte de medida DAX e você vai acabar utilizando uma dentro da outra. Vocês vão entender como se estiver um pouquinho mais avançado aqui no Power BI. E não compensa vocês ficarem fazendo isso aqui. E outro problema, quando você cria esta medida nessa forma aqui, ó, vou vir aqui em compilar, tá? Aqui, ó. Você vai clicar aqui do lado direito, ó, opções de dados, ó, resumo soma, tá vendo? Soma de quantidade, que é o nome do campo, né, que eu puxei para cá, que é a minha coluna lá. E você clicar aqui, ó, você vai ver que tem várias opções. Então, por aqui você consegue criar outras coisas, ó. Eu quero a média desses valores, ó. Ele vai calcular a média para você, tá vendo, ó? Só que qual que é o problema disso aqui? Que só tem isso daqui, tá? Então, caso você queira utilizar para criar somente essas daqui, você até pode, mas parou por aí. Todas as outras parte de cálculo que você quer criar um negócio mais elaborado, você não consegue criar sem utilizar o DAX. Então, por isso que eu acabo nunca utilizando isso daqui,
Mas para quem quer fazer um negócio rápido, fazer um teste, até que vale a pena, tá? Mas não recomendo utilizar isso daqui. Mas é só para vocês saberem que existem e não ficarem com essa dúvida. Mas só existem essas daqui, tá? Não tem nenhuma outra que você pode utilizar. Ok? Beleza? Então, ó, vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui, vou excluir, né? Vim aqui, ó, com o botão direito. Ou melhor, clicar em cima e dar um delete, né? Ó, já saiu. Vou fechar o compilar aqui também. Ok? Eu só mostrei essa parte para vocês saberem que existe, mas saibam que não compensa, tá? Você vai conseguir fazer 1% dos cálculos do que realmente você vai precisar ir no dia a dia utilizando aquilo ali. Então não vale a pena. Sempre crie em DAX, porque depois eu posso pegar esse valor de quantidade aqui dentro de uma função DAX e utilizar dentro de outra. Então começa a facilitar muito a sua vida. Agiliza bastante aí seu tempo. Beleza? Então, ó, vou deixar esse cartão aqui do jeito que está e eu vou. Acho que eu vou colocar ele aqui primeiro, tá? E depois eu vou criar outras funções DAX ali para vocês entenderem. Então vamos lá. Quero basicamente pegar esse valor e adicionar aqui dentro, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mexer no tamanho do valor aqui, ó. Então, clicando aqui em cima, tá vendo? Ó, tem que deixar selecionado. Você vai vir aqui nesse pincel aqui, ó, que é um formato, ok? Ó, valor do balão. Vem aqui, ó, e vai ajustar o tamanho da fonte, ó. Tá vendo que dá para diminuir? Eu normalmente deixo em 18, 20, que é o tamanho que fica bom para mim, ó. Vou deixar em 20, acho que vai ficar melhor. 20. Vou deixar em 20 aqui, ok? O fundo, tá vendo que eu quero que fique somente o texto? Então, o fundo eu vou ter que tirar e vou ter que tirar essa parte de baixo. Também a minha letra aqui vai ter que ficar branca, né, para ficar bonito aqui em cima. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou tirar este fundo, ó. Vem aqui, ó, em tamanho estilo, tá? Ó, tela de fundo, só clicar aqui, ó, ela vai sair fora. Beleza? Ó, só que ali está escuro, né? Eu tenho que trocar a cor também, ó. Então vou minimizar isso aqui. Beleza? Tá vendo que a cor tá preta aqui, um cinza bem escuro, né? Vou vir aqui, clica aqui, ó, valor do balão, né? Deixa branco. Ó, já ficou branco. E agora eu quero tirar esse título que está ali embaixo, a quantidade vendida, porque não me interessa, porque eu já tenho ele aqui também, ó. Tá vendo? Então não me interessa. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui em rótulo de dados, ó, a categoria e clica aqui, ó. Simples assim, ó. Já saiu fora, tá vendo, ó? Só isso daqui. Agora você vai clicar nessas abas aqui e vai ajustar mais ou menos o tamanho que você quer. Então, ó, mais ou menos posicionar. Isso aqui é tudo no olho, tá? Não tem exatamente uma prática aqui que você vai deixar certinho. Você ajusta mais ou menos no olho aí do jeito que você acha que vai ficar interessante. Ok? Então, ó, a primeira medida DAX e o primeiro cartão, que a gente chama de cartão, tá? Quando você coloca somente um número aqui dentro do Power BI, que é um visual de cartão, ó. Por isso daqui, tá? A gente já criou. Agora a gente vai pro faturamento, beleza? Faturamento é um pouquinho mais complexo a medida, mas vocês vão entender também que também não tem segredo nenhum, ó. Vou minimizar isso aqui, beleza? E vou voltar aqui, ó. Modo de exibição de tabela, ó, vendas novamente. E o que que eu quero fazer agora? Eu quero calcular o faturamento, mas você vai olhar aqui na minha tabela de vendas, você vai ver que não tem valor de faturamento. O que que eu tenho aqui, ó? Tenho o preço unitário, ou seja, quanto eu paguei por cada produto, e eu tenho a quantidade que foi vendida. Ou seja, com esses dois resultados aqui, eu consigo obter o valor do faturamento, mas não existe a coluna faturamento aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Basicamente, eu vou pegar esta coluna aqui, quantidade, e esta coluna aqui, preço unitário, e vou fazer uma multiplicação e somar. Ó. Então, vai ser 1 vezes 69,9, aí vai dar um valor, né? Mais 1 vezes 79,9 e vai dar outro valor. E eu vou somando, ó. Então, eu vou somar o resultado dessa primeira linha com o resultado da de baixo, ó. Aí depois vai 3 vezes 19,90 e vou somando até chegar no valor do faturamento. Então, essa função DAX que eu vou criar, ela vai fazer isso, beleza? Então, ó, vou voltar aqui novamente em exibição de relatório, ok? Novamente em medidas, ó, botão direito em medidas, nova medida, ok? Ó, vai aparecer o campo novamente e agora eu vou chamar ali de faturamento, né? Faturamento, beleza? Igual. Resumidamente, tá, o faturamento é o total do que eu arrecadei de dinheiro em determinado período, tá? Então, para começar, a gente vai ter que usar uma SAM novamente. Você lembra que a gente utilizou SAM na quantidade vendida ali, ó? É SAM. Só que a gente não vai utilizar a SAM normal, a gente vai utilizar essa SAM com X aqui, que a gente chama de SAM Max. O que que ela faz? Ela vai fazer um cálculo iterativo, que a gente chama. Então, eu vou selecionar ele aqui, ó, e apertar, ou você clica em cima, tá? Ou você aperta o Tab ali. Clicando em cima também funciona. O que que é um cálculo iterativo, tá? Ela vai executar
um cálculo entre duas ou mais colunas ao mesmo tempo para chegar num resultado. A sum normal, ela só somava aquela coluna e ponto, tá? Aqui ela vai executar um cálculo para chegar naquele resultado. Então, eu vou fazer um cálculo entre a coluna de quantidade e a quantidade do preço unitário, beleza? Então, quantidade vendida e o preço unitário. Vou fazer uma multiplicação e somar ali no final até chegar no resultado. Beleza? Então, ó, SumX, só que ela funciona um pouquinho diferente, tá? Primeira coisa que ela vai pedir é qual tabela que você quer utilizar para fazer esse cálculo. Não dá para fazer entre tabelas diferentes. Beleza? Ó, SumX, eu quero fazer um cálculo em cima da tabela de vendas. Então, vou colocar lá, vendas. Vai aparecer aqui já, ó, tá vendo? Ó? Agora você vai colocar uma vírgula para colocar uma outra ação aqui dentro. Ó. Vírgula, beleza? Ó. Agora a gente vai colocar uma expressão. O que é expressão? Basicamente é o cálculo que eu quero executar aqui dentro. Então, o que eu quero fazer de cálculo? Eu quero multiplicar a minha coluna de quantidade pela coluna do preço unitário. Então, vamos lá. Vamos chamar aqui, primeiramente, a quantidade. Ó. Vendas. Beleza? Ó. Quantidade. Está aqui, né? Ó, só vou clicar aqui em cima dela. Vou dar um espacinho. Um sinal ali de multiplicação, né? Que é este daqui. E dar um espacinho. Como eu falei para vocês, tá? Esses espaços aqui não são obrigatórios. Você pode deixar sem que funcione igual. E agora eu quero fazer uma multiplicação em relação à minha coluna lá do preço unitário. Então, vou chamar novamente aqui vendas, ó, e preço unitário, que é esta daqui, ó. Vou clicar aqui em cima, ó, ele vai chamar ali, ok? Então, ó, vendas quantidade vezes vendas preço unitário, beleza? Fecha o parênteses, ok? E dá um enter. E ela já vai funcionar também, ó. Dá um enter, ó, faturamento. Tá vendo, ó? Já apareceu lá do lado direito, ó. Vou clicar aqui fora e vou puxar para vocês verem o que acontece, ó. Clica em cima, arrasta e solta aqui, ó. Ó, apareceu, ó, 1,21 milhões ali, mais ou menos, de faturamento. Beleza? Já está em reais, tudo certinho, que não precisa fazer mais nada. Agora eu já vou aproveitar e vou adicionar aqui em cima também. Mas eu não vou fazer aquela formatação completa igual eu fiz ali, que dá muito trabalho. O que eu faço normalmente? Ó? Eu faço um delete, caso você queira que fique igual, tá? Eu vou clicar aqui em cima e vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ó, para copiar isso aqui, ó. Eu já vou reaproveitar ele aqui, ó, fica mais fácil. Ó. Tá vendo que aparece uma linha vermelha ali, ó? Quer dizer que você está fazendo o alinhamento de forma ao lateral, tá? Isso aqui é sempre bom prestar atenção, ó. Mais ou menos posicionar aqui. E agora é só trocar esse valor da quantidade pelo faturamento. E é bem tranquilo de fazer isso, ó. Deixa selecionado, igual está aqui. Aí vem aqui, ó, em compilar. Clica aqui. Exclui tal valor que está ali, que é o valor da quantidade, ó. Só vir aqui no campus, ó, e tirar ele fora. Pega o faturamento aqui, só segurar com o botão esquerdo do mouse em cima, ó, clica e segura. E solta aqui em cima, ó. Beleza? Já apareceu ali. Só que está na casa de milhões e eu não quero que fique na casa de milhões, tá? Eu quero que fique um valor inteiro ali. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou minimizar isso daqui, que eu não vou utilizar. Eu vou vir aqui em formato, novamente. Ó, valor do balão. Aí vem aqui, ó, exibir unidades. Então, eu consigo ajustar o tipo de unidade que tem ali dentro. Ó. Então, por exemplo, eu vou deixar nenhum, que é o que eu quero, tá? Mas pode deixar aqui, por exemplo, bilhão. Vai depender do que você está fazendo, né? Ó. Milhão, que é o que estava. Ó, milhares, ele vai correr a vírgula ali para deixar na casa de milhares, mas eu vou deixar nenhum. Só que tem um problema, tá vendo que ele ficou com os 3 pontinhos ali? Por quê? Tem alguma coisa a mais aqui no fundo, ó. Eu vou mostrar para vocês o que que é, ó. Tá vendo que tem a vírgula ali, ó? Então eu tenho quantidade em milhão, vírgula, tipo 30 centavos ali. E para mim não faz sentido ter aquele 30 centavos, né? Que eu tô trabalhando na casa de milhões, então eu vou tirar ele dali. E como é que a gente tira? Você vem aqui, ó, casa decimais do valor e ajusta aqui a quantidade de casas que você quer. No meu caso, eu vou deixar zero, né? Ó. Você poderia deixar uma, duas e por aí vai, tá? Vou deixar zero aqui. E agora eu vou ajustar novamente ali mais ou menos o posicionamento que estava. Ó, e essa parte aqui já ficou legal. Para ficar igual, tá? Eu vou colocar um pontinho aqui também, ó, que fica mais interessante. Ó. Vou clicar aqui novamente em quantidade vendidas. Vou fazer o seguinte, ó. Para você colocar aquele ponto, quando você está trabalhando com medida DAX, você vai fazer o seguinte, ó. Só vou minimizar essas coisas aqui que eu não vou utilizar, ó. Clica em cima da sua quantidade de vendidas, lá da medida da Axe vai aparecer aqui, e aqui tem alguns ajustes que você consegue colocar em cima. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar este ponto aqui, ó. Só clicar aqui, não está aparecendo ali, né? Mas se eu clicar aqui fora, você vai ver que já apareceu o ponto. Então por aqui dá para fazer outras coisas, mas vou passar bem rapidamente para você, né? Mas dá para trocar por número inteiro, número geral, ó, científico, várias coisas aqui, ó. Casas decimais você pode ajustar por aqui também, ó. Valor unitário, então tem os valores monetários aqui.
Você pode ajustar, escolher aqui. Normalmente o real fica bem aqui para baixo, tá? Quando vocês forem procurar. É que o meu já está ajustado ali, mas eu tenho que procurar. Mas normalmente fica por aqui. Mas aqui, ó. Ah, não. Ó. Latim Brasil. Não sei porque apareceu assim agora, mas é esse aqui. Mudou o nome aqui depois que teve atualização no Power BI, ó. Então ele tá aqui embaixo, aqui quase no final, tá? Caso vocês queiram procurar, não tem como pesquisar. Isso aqui é meio chato, na verdade, nessa parte, né? Porque normalmente o pessoal usa dólar e euro ali, que é o mais comum, né? Então, ok? E agora, para finalizar, a gente vai para o ticket médio, que eu vou explicar rapidamente para vocês. Eu estou gastando um pouco mais de tempo nessa parte, tá? Porque é as únicas funções DAX que a gente vai fazer. E depois nos visuais a gente dá uma corrida ali, porque é bem mais simples de fazer, ó. O que é o ticket médio? Basicamente é o faturamento que eu tenho, ou seja, isso daqui dividido por uma quantidade, que pode ser, por exemplo, uma quantidade de clientes ou uma quantidade de pedidos, que é o nosso caso aqui. Mas essa quantidade tem que ser um valor unitário. Ou seja, por exemplo, se um mesmo cliente faz várias compras na mesma loja, ele vai aparecer várias vezes na tabela de vendas aqui. E eu não quero que considere várias vezes que ele apareça. Eu quero que considere somente uma e some o valor total do que ele comprou. Ou seja, a mesma coisa vai acontecer para os pedidos. Quando uma pessoa compra mais de um item no mesmo pedido, na minha tabela, aqui, ó, nesta tabela, vai aparecer várias linhas com o mesmo pedido, porque ela comprou mais de um item no mesmo pedido. E eu não quero que aconteça isso. Então, eu vou ter que utilizar uma função DAX, que basicamente ele tire as duplicatas. Então, assim, se tiver, por exemplo, aqui, ó, esse PE93 aqui aparecendo mais de uma vez, ele vai considerar somente um PE93 e não duas ou três vezes, independente da quantidade que for, ok? Então, basicamente, o que eu vou fazer é isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui em exibição de relatório novamente, ó, medidas, botão direito, ó, nova medida. Vamos começar a criar aqui. Eu vou chamar aqui de ticket médio, então, ó, ticket, sim, médio. Ok, médio. Opa, tá difícil, ó, médio. Agora sim. Igual. Eu costumo colocar vírgula, tá? Mas não é uma boa prática, mesmo a gente sendo brasileiro, tá? Normalmente, quando a gente está trabalhando com medidas e coisas do tipo, a gente não coloca vírgula, não, desculpa, acento, né? Então a gente não coloca acento em nada, deixa sem acento mesmo, mesmo que o português esteja errado, tá? A gente coloca a parte do português certo aqui no visual que a pessoa vai ver. Porque em algumas situações pode ser que dê conflito se você ficar colocando acento em tudo quanto é lugar, tá? É um costume que a gente tem, mas não é muito correto. É só para adiantar para vocês aí. Então a gente vai lá. O que que eu queria fazer mesmo, né? Era o faturamento. Então eu já tenho o faturamento. Você lembra lá que eu falei agora há pouco, em vez de ficar utilizando aquelas medidas lá que já está meio pronta, né? A gente pode pegar o faturamento e reutilizar em vez de construir todo o faturamento de novo. Ó. Então, em vez de eu colocar o cálculo do faturamento todinho aqui de novo, eu chamo direto a medida do faturamento. É mais fácil. Ó. Então é só escrever aqui, ó, faturamento, já está aqui, ó. Beleza? Ó. Eu estou reutilizando em vez de ficar escrevendo tudo de novo. Isso aqui é bem legal. Então é por isso que é importante você fazer as medidas DAX. Ó. Faturamento, vou dar um espacinho, sinal de divisão, um espacinho novamente, tá? Lembre-se ali que o espaço não é obrigatório. E agora eu vou ter que chamar uma função aqui para fazer uma contagem da quantidade de pedidos que existem lá e tirar a duplicata. E essa função a gente chama de distinct counting. Aqui, ó, aqui, ó, counting, tá? Ou seja, contagem distinta. Se você utilizar essa primeira aqui, ó, que é só o distinct, basicamente ele vai contar todas as linhas, incluindo as duplicatas. Se você utilizar essa aqui, ela vai tirar as duplicatas. Beleza? Sempre que você está calculando o ticket médio de alguma coisa, não importa se é para cliente, se é para pedido, que é o nosso caso aqui, é sempre esta aqui de baixo. Tranquilo? Ó, só clicar aqui. E agora, o que, que você quer contar, né? Basicamente ali é o ID pedido. Ó. Então você vai procurar aqui, ó, vendas, ID pedido, clica aqui em cima, ó. E agora você vai fazer assim, fecha o parênteses, né? Já está pronto também, ó. Vou dar um enter. Ó, já veio para cá. E para facilitar, vou fazer a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente, ó. Só vou clicar aqui, ó, em cima, ó, Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Ó, vou posicionar aqui mais ou menos na posição. Tá aparecendo a linha vermelha ali, sempre importante, tá? Vem aqui, né? Agora vem aqui novamente, ó, em compilar, ó, tira a quantidade fora ali, né? Ticket médio, solta aqui dentro, ó, campos, ó. Vai aparecer o ticket médio ali, ó. Mais ou menos R$ 242 ali e um monte de número depois. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, eu vou tirar esses números daqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em formato, novamente, valor do balão, ok?
Daí eu vou vir aqui, ó, exibir unidades, né, igual eu fiz anteriormente, vou deixar como nenhum e também vou ajustar aqui já para deixar 2 casas decimais nesse caso aqui, porque um valor menor, né. Então aqui era milhões, deixei inteiro, aqui eu vou deixar 2 casas decimais, assim já está mais interessante, ok? Então vou minimizar isso aqui tudo novamente. E finalmente finalizamos os cartões aqui com os valores, né? Demorou um pouquinho porque eu tive que explicar com mais calmas e as medidas DAX. Mas antes de começar o filtro, tá? Eu só vou mostrar uma coisinha com vocês que é bem rápida, que é como que tira essa coluna daqui, porque eu não quero que fique aparecendo, tá? Detalhe, mas eu gosto que não apareça. Você vai clicar aqui, ó, em modo exibição de tabela, tá vendo que vai ter a coluna aqui, ó? Aí você vai clicar aqui nesse olhinho ali, ó. Só clicar que ele vai ocultar, ó. Aqui aparece oculto, mas quando você vir aqui em exibição de relatório, ó, ele saiu. Agora só tem as medidas. Beleza? Só um detalhezinho aqui. E agora a gente vai começar a trabalhar em cima do filtro. E o filtro é bem tranquilo de se fazer, ó. Você vai vir aqui em página inicial, ó. Clica aqui, ó, em segmentação de dados, beleza? E agora você vai ter que adicionar os dados relacionados à data aqui dentro. E tem duas formas de adicionar isso, tá? Simplesmente você pode pegar aqui, ó, em vendas, e aqui em data, ó, clica e segura em cima da coluna, né, e solta aqui dentro, e já vai aparecer as datas, tá vendo, ó? Então quando eu ajusto aqui, esse aqui é um tipo de visual de data, tá? Dá para você ajustar dessa forma, tá vendo que aqui em cima ele já está ajustando, ó lá, ó? Dá uma olhada lá, ok? Eu vou mostrar duas possibilidades para você pelo seguinte: se você fizer desse jeito, libera algumas opções a mais. Se eu vir aqui, por exemplo, em formato, ó, e configurações da segmentação, entre, ó, tá vendo que tem vários formatos aqui, ó? Ó, depois ele vai modificando ali, ó, suspenso, que você pode clicar assim, beleza? Ó, data relativa. Então tem várias possibilidades que você pode utilizar neste formato. Mas eu quero que apareça suspenso. E quando você utiliza suspenso, tem outras formas de ficar mais interessante. Mas assim, caso você queira que apareça esse entre, que eu acabo utilizando bastante em algumas situações, adiciona a data direto, ok? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, vou minimizar isso daqui, eu vou vir aqui em compilar. Vou tirar a data e eu vou vir aqui na setinha, tá vendo que tem uma setinha na frente da data? Você vai clicar nela e vai liberar aqui, ó, hierarquia. Quando você adiciona a hierarquia, quer dizer que ele vai organizar as suas datas. Então, eu vou soltar aqui novamente no campo, ó. Tá vendo, ó? E já mudou, não apareceu aquela barrinha de arrastar. Só que agora ele fez uma organização mais legal, ó. Tá vendo, ó? 2024, quando você clica na setinha, ó, aparece o trimestre. Quando você clica aqui nessa setinha, aparece o mês. E quando você clica, aparece o dia. Então, caso você queira deixar todos os valores, é só deixar do jeito que está aqui e depois a gente vai fazer a formatação ali visual. Caso você queira tirar alguma coisa daqui que não te interessa, então, por exemplo, ó, cliquei aqui, apareceu esse formato aqui, tá? Vou minimizar. Eu quero, por exemplo, tirar ali o dia, que não me interessa. Ó. Só vem aqui, ó, em compilar, tá? Ó, e exclui o dia fora. Então, quando você vir aqui, você vai ver. Tá vendo que não tem o dia mais? Beleza? Você poderia fazer por aqui também, tá? Sugerir um visual aqui. E também eu quero tirar, por exemplo, o trimestre. Ó. Vou tirar o trimestre. Vou vir aqui, ó, não tem trimestre, faz. Então você pode ajustar isso aqui conforme a sua necessidade. Eu vou deixar assim ano e mês, tá? O que que a gente vai fazer? Agora eu vou formatar o visual aqui para deixar igual o meu lá que estava anteriormente, beleza? Então eu vou vir aqui em formato, só clicar aqui. Primeira coisa, eu vou tirar esse título que não me interessa, então vou tirar aqui, ó. Título, saiu fora. Agora eu vou tirar a tela de fundo, ó, tamanho e estilo, beleza? Ó, tela de fundo, saiu fora também. Mas ó, ficou estranho, né? Porque tá transparente e a letra também estava num tom escuro, né? Ele fica meio que invisível aqui. Mas fica tranquilo que eu já vou arrumar isso aí, tá? Vou vir aqui, ó, minimiza. Agora a gente vai lá em valores, beleza? Ó, cor, vou deixar em branco. A tela de fundo eu já vou aproveitar e vou pintar com a cor mais ou menos parecida ali, que é um tom de amarelo meio pro laranja, né? E para fazer isso é bem de boa. Você vem aqui, ó, na tela de fundo, vem aqui em cor, ó, mais cores, beleza? E você vai colar este código aqui, ó. Você pode copiar exatamente o mesmo código para você e para ficar com a mesma cor que o meu, tá? Copia o código aí, cola lá, vai ficar esse amarelinho ali. Mas está muito estranho ainda, não tá legal, né? E para arrumar ali, é só alterar ali a configuração da segmentação, ó. Então vou vir aqui na configuração da segmentação, ó, está em lista vertical, ok? Eu vou mudar aqui para suspenso. Aí vai virar essa listinha aqui, ó, tá vendo, ó? Bem legal, né? Agora virando essa listinha é bem fácil de resolver, é só posicionar ele aí em cima. Então eu vou diminuir aqui o tamanho e tentar mais ou menos ajustar ele aqui, ó. Vamos ver. Acho que aqui já está bom.
vou deixar assim, ok? Como eu falei para você, isso aqui é meio que no olho, né? Então, às vezes pode ser que o posicionamento não fique bem legalzinho para você. Mas clicando aqui, você vai ver que já aparece os meses tranquilamente, ó. Tem toda a lista de mês organizado. Aparece aqui também os meses para o ano de 2025. Você pode clicar aqui, ó, para 2025, 2024, ó, janeiro, ok? E eu vou deixar para uma outra aula, tá? Que você pode ajustar esses nomes aqui para ficar com 3 casas aqui, uma coisa do tipo, mas precisa de outras medidas DAX, tá? E não tem necessidade da gente fazer isso agora, ok? Então vai ficar por uma outra aula, mas nesse curso aqui a gente vai parar por aqui, porque isso aqui já está suficiente aí para 95% das pessoas. Beleza? Se vocês quiserem que eu faça uma aula específica para ajustar e deixar com 3 casas decimais e coisas do tipo, pode deixar aí um comentário na descrição que eu faço para vocês, tá? Mas já adianto que vai precisar de mais umas 3 medidas DAX para chegar nesse resultado ali. Beleza? Ó, o filtro em si já está pronto também e agora a gente vai para a parte dos visuais, tá? E vamos começar pelo gráfico de área, que é bem tranquilo de fazer, ó. Você vai vir aqui em página inicial, nesta opção aqui, gráfico de área, ou aqui também, ó, em compilar, também tem aqui o gráfico de área. É só clicar aqui. Aí você vai posicionar ela mais ou menos aqui na posição, ó. Deixa certinho ali. Qualquer coisa, se você precisar depois, você pode fazer um ajuste também no visual, ó. Esse aqui já tá bom. Só vou puxar mais um pouco aqui. Aí, beleza? E o que que a gente vai colocar agora dentro deste visual aqui? Basicamente são duas informações, tá? Que é o eixo X, que é o eixo de baixo aqui, né? Que fica nesse sentido. E o eixo Y, que é o eixo que fica em pé, tá? Normalmente, nesse tipo de gráfico, tá? No eixo Y, sempre a gente coloca valores. E no eixo X, a gente pode colocar data, categorias, tá? Outras divisões aqui de fatores, no caso. Então, no meu caso aqui, eu vou adicionar no eixo Y o faturamento, que eu já tenho pronto aqui, né? Então, vou vir aqui em dados, ó, faturamento. Só vou pegar aqui, vou arrastar e vou soltar aqui, ó, eixo Y. Tá vendo, ó? Beleza? Ó, já apareceu lá um ponto. No eixo X, como é faturamento ao longo do tempo, então eu vou adicionar uma data aqui dentro, ó. Então eu vou vir aqui em vendas, beleza? Ó, vou pegar minha coluna de data e vou soltar aqui no eixo X. Ok, ó. Já formou o gráfico, obviamente que não está formatado ainda, mas ele já está funcionando, ó. Como vocês podem ver, ó, a diferença de data aqui está por dia, ó. Então se eu passar bem rapidamente por aqui, ó, vocês vão ver que ele está por dia, ok? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou modificar isso aqui para ficar no mês, para ficar mais interessante na primeira visualização, mas obviamente que quem vai utilizar esse dashboard, ela pode trocar aqui conforme a necessidade dela, a hora que ela estiver utilizando, ok? Eu vou subir aqui, ó, fazer um drew up, ou seja, subir aqui a relação de datas, né? Vai ficar assim agora, ó, tá vendo, ó? 4 de outubro, opa, vamos fazer assim, ó, 3 de setembro, 4 de outubro, ó, 4 de novembro, 4 de dezembro. Ou seja, o que que aconteceu aqui? Antes estava por dia, agora está por mês, tá? E você pode utilizar isso aqui da forma que você bem entender, mas eu sempre gosto de deixar assim na diferença inicial como o mês, que fica mais interessante, ok? Então, ó, a estrutura básica já está pronta e agora nós vamos começar a trabalhar em cima da parte visual deste gráfico aqui, que é bem tranquilo também, ó. Eu vou minimizar esse compilar, que eu não vou utilizar no momento. Eu vou fazer o seguinte, ó. Selecionado aqui o gráfico, ó, vem aqui no formato que já estava aberto, né? Mas é no pincel aqui, caso você tenha fechado. E agora a gente vai começar a estruturar ele. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esse cabeçalho aqui, que não me interessa, ó. Então, ó, título, tá vendo, ó? Tirando o título ali, saiu fora. Agora eu vou entrar aqui no eixo X, ó. Clica aqui no eixo X. Você vai vir aqui em título e vai tirar também, que tá escrito ano ali embaixo, tá vendo, ó? Tirei fora. Aqui em valores eu vou deixar como branco, beleza? Ó, vou deixar em branco. Ele vai sumir ali, mas eu já vou tirar a tela de fundo, tá? Então, valores branco. Aqui no eixo X tá de boa. Agora vamos pro eixo Y. Vou minimizar aqui o eixo X e vou abrir o eixo Y agora. Mesma coisa, ó. Vou tirar o título aqui, que é o faturamento, né, que não me interessa. Só que agora eu vou tirar todos os números que tá aqui, porque depois eu vou colocar rótulos de dados. Então eu não vou mudar a cor, simplesmente eu vou desabilitar aqui os valores, ó. Ok, ó. Saiu fora também. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em tamanho e estilo, ó. Vou tirar a tela de fundo, beleza? Ó, saiu fora, ok. E agora a gente vai trabalhar com a parte do formato aqui, que é essa parte das pontas. Tá vendo que tá meio pontudo esse gráfico aqui? Eu quero deixar ele mais redondinho. E para fazer isso, ó, você vai vir aqui em linhas, beleza? Ó, linhas.
Vai escolher o tipo de interpolação aqui, ó. Ó, dentro de linhas, beleza? Ó, linhas tem suave, vai ficar redondinho e também pode deixar como etapa, ó. Aí você pode escolher, depende da situação que você quer. Eu acabo ultimamente utilizando mais o suave aqui, mas em alguns gráficos ali que eu preciso uma visão mais detalhada, eu uso o de etapa, tá? Ok? Ó, aqui já está bom. Eu não vou fazer mais nada por enquanto, além de colocar uma coisa que eu já estava esquecendo, né? Que eu preciso colocar o rótulo de dados aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Só ativar esse rótulo de dados aqui, ó. Ó, apareceu ali. Abre aqui ele agora, só altera a cor. Então vem em valor aqui, aqui na cor, ó, dentro de valor, beleza? E coloca branco. Ó, já apareceu ali, beleza? Então, eu não vou fazer mais nada por enquanto, porque depois lá pro final eu vou ajustar todas as cores de uma vez só para facilitar a nossa vida. Mas o que importa aqui é a estrutura dele que esteja funcionando corretamente, ok? E agora o próximo será o gráfico de barras clusterizadas que ficará aqui em faturamento por categoria. E é só você vir aqui em página inicial e é este gráfico aqui, ó, gráfico de barras clusterizado. Clica nele, diminui o tamanho aqui, ó, e vamos posicionar ele aqui, ó. Beleza? Ó, que já está bom. Ficou legal, né? Agora a gente vai adicionar os dados. Basicamente, como o nome já diz, tá? Vai faturamento e categoria. Então, simplesmente você vem aqui em dados, tá? Pega seu faturamento, solta aqui dentro, beleza? E você vai vir aqui em vendas, ó. Pega a coluna de categoria e solta aqui dentro. Aí você vai me perguntar, tá? Por que você não abriu aqui agora o compilar para colocar diretamente por aqui? Porque a maioria dos gráficos aqui, ele tem uma inteligência por trás que quando você solta diretamente em cima do gráfico, ele já entende aonde que você quer. Eu poderia ter feito a mesma coisa aqui para o visual de área, né? Mas eu tô fazendo aqui só para mostrar para vocês que tem essa diferença. Não é 100% das vezes que funciona, tá? Mas 90% aí das vezes funciona. Ele já posicionou no lugar certo aqui, que no caso, né, como é um gráfico de barras aqui, o eixo Y a gente vai adicionar valores de texto, né? Então aqui as categorias e no X a gente vai colocar os valores financeiros, no caso aqui que são meu faturamento. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um tratamento aqui nesse gráfico primeiramente também, ó. Vou tirar esse compilar daqui, que não vou utilizar. Então vamos lá, vou tirar o título, beleza? Ó, vou vir aqui no eixo Y. Eu também vou tirar esse título aqui, que é a categoria que não me interessa. Eu vou deixar o texto. Opa, não saiu. Agora sim. Vou deixar o texto em branco. E vai sumir ali, né? Mas a gente já vai tirar a tela de fundo. Vou minimizar o eixo Y. Vou vir aqui no eixo X. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Os valores aqui eu vou tirar e o título também eu vou tirar porque eu vou colocar um rótulo de dados, né? Então, ó, valores saiu fora, título saiu fora. Agora eu vou tirar a tela de fundo aqui, ó, tamanho estilo, tira a tela de fundo. Vou minimizar isso aqui, vou minimizar isso aqui também. Vou adicionar o rótulo de dados aqui, ó. Ok, ó, já está aparecendo. A única coisa que eu vou fazer é deixar tudo branco ali. Tá vendo que ele coloca uma cor automática, então ele deixa branco aqui dentro. E esse cinza, né, escuro, né, do lado de fora. Então você vai vir aqui, ó, em rótulo de dados, clica aqui, vai fazer o seguinte, ó. Vem em valor, clica aqui novamente e troca a cor aqui para branco. Beleza? Tem muitas outras coisas que eu não estou mostrando para vocês, ó. Vocês podem ver que vocês podem trocar a fonte, o tamanho, deixar negrito, ó. Tem muita coisa aqui que vocês podem mexer, né? Mas aqui vocês dão uma olhadinha, porque basicamente todos os gráficos, essa estrutura inicial é igual, tá? Não muda basicamente nada entre os gráficos. Tipo, a quantidade de casas decimais, por aí vai. Beleza? Só para a gente não gastar muito tempo também em cima desses gráficos aqui, ó. Ó, já está funcionando corretamente a estrutura. Acho que só tem uma coisinha que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo que tá comendo aqui a palavra? Ó, saúde, bem. Aí o star ali, ele cortou, né? Como que normalmente você altera isso daqui, ó? Você vai vir no eixo Y, beleza? Se eu não me engano é aqui, ó, largura máxima. Então você pode ajustar isso aqui, ó, e dar uma olhada lá. Tá vendo, ó? Você pode ajustar aquela largura ali, ó, conforme a sua necessidade. Eu costumo sempre deixar no máximo já aqui, porque daí ele vai pegar o maior texto possível aqui e já vai ajustar o tamanho. Mas daí você vai ajustando aí conforme a sua necessidade, beleza? Ó, vou minimizar isso daqui também. E, basicamente, o faturamento por categoria já está pronto também. E como eu falei ali no gráfico de área, né, que é este daqui, a cor eu vou mexer depois, tá? Aguenta um pouquinho aí que daqui a pouco eu vou mexer diretamente na cor e vou tentar mexer em tudo de uma vez só. Alguns vão ser possíveis, né, e alguns não. Mas vocês vão ver como que funciona.
O próximo agora que a gente vai fazer será esse faturamento por canal de vendas, que é um gráfico de rosca, e esse é bem tranquilo de se fazer também, ó. Mesma situação, ó, página inicial, ele está aqui, ó, gráfico de rosca, tranquilo? Caso você não veja ele por aqui, ó, é só clicar aqui e procurar, ó. Nesse caso ele está aqui, ó, gráfico de rosca. Beleza? Cliquei. Agora vamos posicionar ele aqui. Esse aqui é um pouquinho menor, né? Então tem que posicionar ele bem certinho. Ó, assim acho que já está bom. Beleza. Vamos lá. Então, como o nome diz, né, faturamento por canal de vendas. Então, vamos adicionar o faturamento e o canal de vendas aqui dentro. Então, vamos começar aqui pelo faturamento. Eu vou soltar diretamente aqui dentro, beleza? Ó, faturamento. Peguei e arrastei, né, segurando aí com o botão esquerdo. Soltei. E agora vamos para o canal de vendas, que está em vendas aqui, ó, né? Clica, segura e arrasta e solta aqui dentro, ó. Beleza? Ó, ele já formou a estrutura, mas aqui a gente vai ter que formatar bastante coisa aqui para ele limpar esse visual aqui, ok? Então vamos lá. Clica em cima do gráfico, vem aqui em formato, beleza? E agora vamos trabalhar em cima dele. A primeira coisa que eu vou tirar aqui é o título. Ó, tirei o título fora, vou até subir esse gráfico aqui, ó, para deixar mais em cima, ó. Assim, já bem raspando ali o nosso título. Então vamos lá, tirei o título, né, como eu mostrei para vocês, ó. Título saiu fora. Agora eu vou vir aqui em legenda, ó, clicar em legenda. Eu vou tirar o título da legenda, que é canal de vendas que está escrito aqui que não me interessa. Beleza? E eu quero que essa legenda ela saia daqui e venha para cá para cima, para facilitar aqui a visualização. Então você vai fazer o seguinte, ó, tem várias opções que você pode escolher aqui, ó. Então, ó, superior à esquerda, por exemplo, ó, que é o que eu quero. Aí você vai vendo aqui o que, que tem, ó, superior no centro, superior à direita, beleza? Então tem várias e várias opções, você pode deixar embaixo aqui também, tá? Não recomendo, fica meio estranho nesse tipo de gráfico deixar embaixo, tá? Mas você pode deixar na posição que você quiser. Então vou deixar aqui em superior esquerdo. Ó, já está bem mais interessante. A forma do dinheiro aqui basicamente já está correta. Eu só vou modificar aqui, acho que a unidade, porque tá vendo que tá comendo ali ó, o texto, ó. E depois, obviamente, trocar as cores aqui, né? Acho que a gente já vai trocar, ou pelo menos tirar o fundo aqui e ajustar a cor das fontes. E depois a cor do visual eu ajusto com os demais de cima ali, ó. Vamos fazer assim, vamos tirar o fundo aqui, ó, tamanho estilo, tela de fundo, saiu fora, ó. Agora vamos vir aqui, se eu não me engano, é rótulo de dados. Vamos aqui em valores e vamos deixar em branco os valores, ó. Beleza? Vou vir aqui em legenda também para deixar em branco ali o texto da legenda, ó. Legenda. Deixa eu minimizar isso aqui para não começar a ficar confuso, né? Um monte de página aberta, ó. Tô só em legenda, beleza? Ó, texto, deixar a legenda em branco. Ó, já ficou bem mais interessante, né? Vamos voltar agora para fatias, tá? O que é em fatias, tá? Aqui você pode alterar a cor, mas, como eu falei para você, eu não vou fazer isso agora, tá? Vocês vão entender o porquê que eu tô deixando para fazer tudo no final, tá? Porque vocês vão ganhar um pouco de tempo ali fazendo do jeito que eu vou mostrar. E rótulos de detalhe. Então vamos voltar aqui no rótulo de detalhes, que são esses valores que estão aqui na lateral, né? Rótulo de detalhe. Já está branco, mas a gente precisa mexer na unidade, ó. Então, em valores aqui, a gente vai ajustar esta unidade. Então, ó, exibir unidade, ó. Tá em alto, né? Você pode deixar em nenhum, mas vai ficar um valor gigantesco, ele vai ficar mais estranho ainda, né? Vou deixar em milhares, ó. Milhares eu acho que já ficou um pouco interessante. Que é o que tava, na verdade, só que ele tá comendo ali um pedaço. Por quê? Porque ele tá com a vírgula e não me interessa aquela vírgula ali. Então eu vou tirar, ó. Você lembra lá em casas decimais, ó? Você pode ajustar aqui a quantidade, ó. Eu vou deixar com zero. Tá vendo, ó? Deixei com zero, agora aparece o valor inteiro ali. Então eu tenho 412 mil, ó, 196 mil e por aí vai. Beleza? Então, ó, aqui a estrutura também já está pronta. Não preciso mexer em nada. Tem a parte de cor e tem a parte do ícone que eu vou colocar aqui dentro depois, tá? A hora que eu mexer nas cores, eu coloco o ícone já depois também. E para facilitar muito a sua vida agora, em vez de você criar um outro, porque aqui embaixo também é um faturamento por meio de pagamento, também é um gráfico de rosca, você vai fazer o seguinte, ó. Você clica em cima desse aqui, dá um Ctrl C aí no seu teclado, clica fora e dá um Ctrl V. Olha, vai fazer uma cópia, tá vendo, ó? Então você não vai precisar construir tudo isso aqui de zero de novo, ó. Então eu vou posicionar ele aqui, ó, mais ou menos aqui, já está bom. Ok, ó, posicionei. Agora você vai clicar em cima e como é que é faturamento por meio de pagamento, você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu minimizar isso aqui que eu não vou usar agora e vou abrir aqui o compilar, ó. Beleza? Qual que muda aqui, né?
Muda basicamente, o faturamento é igual, né? E muda aqui, ó, na legenda que é canal de vendas, agora vai ficar por meio de pagamento. Então você vai vir aqui, tira a legenda fora. Agora aqui, ó, forma de pagamento. Beleza? Ó? E automaticamente ele já trocou todos os valores ali, o posicionamento e já ficou legal. Ó. Você não precisa mexer mais, formatar tudo isso aqui do zero de novo. Beleza? Então, ó, a estrutura básica dos gráficos já está montada. E para finalizar essa aula, eu vou mexer nas cores agora, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou minimizar isso aqui, só para não atrapalhar, que agora a gente não vai utilizar isso aqui tão cedo. Vamos fazer assim, ó. O que que eu quero fazer basicamente aqui? Você poderia alterar a cor de gráfico por gráfico, sem problema nenhum, tá? É uma possibilidade que você pode fazer aí no seu dia a dia, mas dá para você trocar a paleta de cores inteiro dos gráficos aqui. Obviamente que não é todos os gráficos que vai ficar na paleta certa, porque ele vai posicionar ali conforme a inteligência que ele tem aqui dentro do Power BI. Mas alguns ele já vai deixar na forma certa, então facilita um pouco a sua vida. E para fazer isso, vai fazer o seguinte, ó, vai vir aqui em cima, ó, exibição, clica aqui, e aqui tem as paletas, tá? Em vez de clicar em alguma dessas aqui, que você pode escolher se você queira, tá? Eu vou fazer assim, ó, eu vou clicar aqui, ó, e personalizar o tema atual, ó. Tá vendo? Ó, clica aqui. Daí você vai poder escolher as cores que você quer posicionar aqui dentro. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos começar assim, ó. A cor 1, eu vou clicar aqui em cima dela, beleza? Ó, vou dar 2 cliques aqui e vou trocar por esta cor aqui. Se você quiser ficar igual ao meu, tá? Copia esse código ali. Pausa um pouquinho o vídeo, copia o código e cola aqui, igual eu tô fazendo, beleza? Vamos para 2. Mesma coisa, ó. Eu tô pegando da minha outra tela aqui as cores, tá? Para facilitar a vida. Tô copiando e colando aqui, ó. Vamos para 2, ó. Clica na 2. Vamos lá, ó. Esta cor aqui, beleza? Vai pausando aí o vídeo e copiando para você utilizar a mesma cor caso você queira. Ó. Vamos para a próxima. Vamos pegar esta cor aqui. Estou copiando da minha outra tela aqui, tá? Ó, vou trocar esse laranja aqui por esta daqui, ó, que é este azul. Tranquilo? Agora vamos para uma cor amarela. Eu vou trocar aqui no roxo. Ó. Cliquei no roxo. Ó, vai ficar este tom aqui. E vamos para a próxima que eu não vou mexer em mais nada, tá? Essas 4 cores aqui já está bom. As outras aqui eu vou deixar assim mesmo. Aqui embaixo é a cor negativa, tá? Positiva e neutra. Então são, por exemplo, quando você está fazendo o gráfico ali que fica o valor negativo e fica positivo, ele já reconhece ali automaticamente e deixa vermelho para o negativo, positivo verde, quando você queira usar isso aqui. Ok? No meu caso aqui não tem nada negativo, então ele vai acabar não utilizando. Olha o que, que vai acontecer a hora que eu aplicar aqui as cores para você ver. Dá uma olhadinha que legal. Olha só. Tá vendo? Ó? Legal? Basicamente ele já trocou todas as cores, mas como eu falei para você, algumas estão no formato que eu quero e algumas não estão no formato que eu quero. Por exemplo, aqui, ó, faturamento por canal de vendas, para mim já está bom, só vou adicionar o ícone depois, ó. Faturamento por meio de pagamento também. Aqui eu quero que fique roxo. Então eu vou fazer assim, eu vou clicar aqui em cima deste gráfico, vou vir aqui, ó, em formato, vou entrar aqui, ó, em linhas e vou vir aqui na cor, ó. Cor, tá vendo, ó? Aqui embaixo, ó, cor. Eu vou trocar para um roxo aqui, ó. Só clicar aqui em cima e é este roxo aqui, ó. Aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Beleza, ó. Agora ficou igual estava o meu. E aqui, tá? Tem um up, um a mais aqui, porque não é só a cor, né? Você lembra que eu fiz basicamente ali um gradiente de cor, vamos dizer assim, tá? Então a gente vai trabalhar também em cima dessa cor gradiente. Então vamos lá, vou clicar aqui em cima, aqui em formato também, tá? Você vai vir aqui em barras, ó. Tá vendo que tem um FX aqui na frente, ó? Se você clicar somente aqui na cor, você pode trocar a cor ali conforme a sua necessidade, ó. Beleza? Você vai fazer um FX, que é basicamente uma função aqui, uma fórmula para você adicionar aqui dentro para ele fazer a cor de uma forma que você queira. Então, clicando aqui, ó, no FX, tá? Cliquei aqui no FX, vou clicar no para vocês verem, ó. Barras FX aqui dentro da cor, ó. Clica aqui. Vou posicionar aqui pro canto para vocês verem. Ó, aqui tem alguns estilos do formato, tá? Ó, tem gradiente, tem regra e tem valor de campo. Eu vou utilizar gradiente, ok? Ó, em que campo devemos basear isso, tá? Em relação ao que vai modificar a cor? Em relação ao faturamento, que é o valor financeiro que eu tenho aqui. Então aqui, beleza, não muda nada. Ó. Como devemos formatar os valores vazios? Como zero. Aqui normalmente eu não mexo, tá? Deixa do jeito que está aqui mesmo. Agora vamos lá. Ó, mínimo, menor valor. Então, o menor valor vai ter qual cor que você quer? Eu quero
o menor valor com essa cor aqui meio rosa. Beleza? Ó. Tá vendo que ele já mudou aqui, ó? Embaixo, ó, dá uma olhadinha. E agora, ó, o maior valor vai ter qual cor? Vou vir aqui, eu quero que ele fique como roxo. Tá vendo? Então, basicamente isso aqui. É muito fácil de fazer esse tipo de cor gradiente, tá? É bem tranquilo e deixa bem bonito aí seu dashboard, ó. Finalizando isso daqui, é só apertar OK, ó. Olha que só o que vai acontecer. Dá uma olhada no gráfico ali, ó. Olha só que legal. Ficou com cor gradiente, mas sempre que você faz isso, ele coloca uma legenda ali que não deve ser colocada. Então você vai fazer o seguinte, ó. Aqui em formato, que já está selecionado, tá vendo, ó? Ele apareceu uma legenda. Então você vai vir aqui e vai tirar essa legenda, tá? Eu não gosto de ficar utilizando legenda nesse tipo de gráfico aqui, ó. Beleza? Ó, agora sim, tá bem bonito, né? Ó, cor gradiente, as cores vão ficando mais pro rosa e aqui vão ficando mais pro roxo, né? Conforme o valor que você está adicionando ali. Beleza? E para finalizar essa parte aqui, né? A gente vai fazer o seguinte: eu vou adicionar os ícones aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, para fazer isso, ó, você vai fazer o seguinte: ó, você vai vir em inserir, clica aqui em inserir, vem aqui em imagem, tá vendo? Ó, imagem. Agora a gente vai lá na nossa pasta, ó, dashboard de vendas. Vou clicar aqui novamente, ó. E você lembra que tinha a pasta de ícones? Clica ali na pasta de ícones. Basicamente, eu vou utilizar dois ícones aqui dentro, ó. O primeiro vai ser este aqui, ó, site branco. Eu vou clicar aqui em cima dele, ó. Vou abrir, beleza? Ó, ele fica grande mesmo. Daí você vai ter que posicionar ali mais ou menos o tamanho que você quer, ó. Ó, tá grande. Eu sempre gosto de colocar um ícone nesses gráficos de rosca aqui, que eu acho que fica bonitinho, ó. Ó, beleza? Ó, assim acho que já tá bom, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o faturamento por meio de pagamento, ó. Vamos lá, inserir novamente, imagem, ok? Eu vou adicionar esse aqui agora, ó, cartão branco. Clica aqui em cima dele, abrir. Também vou ajustar o tamanho. Vamos ver, tá grande. Ó, acho que deixar um pouquinho maior só para ficar mais legal. Tome cuidado com essas linhas aqui, ó, que às vezes você vai expandir alguma coisa, ele tenta seguir a linha e dá umas travadinhas, tá? Então você posiciona ele onde não tem linha vermelha que ele vai utilizar, ó. Assim, né? Ó, beleza? Acho que o posicionamento já está legal. Então, esta primeira parte aqui dos gráficos já está pronta, né? Então a gente fez o gráfico de áreas, tá? O gráfico de colunas, coluna não, né? Barras clusterizadas e os dois gráficos de rosca. E por fim, a gente vai fazer agora o faturamento detalhado. Mas esse faturamento detalhado, como eu falei para você, será na próxima aula que nós vamos fazer e também a gente já vai aproveitar para pegar esse dashboard aqui e transformar ele na versão clara, se lembra? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Se vocês gostaram, tá? Se inscrevam no canal, curte o vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário. Se quiser me ajudar ainda mais, deixa um comentário para engajar esse vídeo aqui. E é isso aí. Valeu, fui!